Nós vamos falar hoje sobre a dor do amor. E aí você me questiona, mas pastor, dói amar? Eu acredito, queridos, que essa palavra amor, né, tem muitos conceitos, né? Um conceito que eu achei bem interessante, eu encontrei hoje pesquisando, o amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Isso é uma definição do amor. Fora aquelas definições que nós já conhecemos do grego, uma forma de amor para cada área, ou para cada tipo de sentimento. Eu achei interessante essa definição pelo fato de ela colocar que o amor é esse sentimento de afeto, de carinho, e eu gostei tremendamente da palavra que se desenvolve. O amor se desenvolve dentro de um ser que tem capacidade. E talvez você olhe para mim hoje e diz, pastor, mas será que tem alguém que não tem capacidade de amar? Eu posso até achar que exista, muito embora nós fomos criados com essa capacidade. Né? Nós temos animais com essa capacidade, né? Um amor incondicional, um amor de um animal doméstico, por exemplo, é um amor incondicional. Você, às vezes, você que tem a experiência, né? O Robson vai ter daqui a pouco, ele está adotando um. Olha, o Gustavo disse amém, Robson. Vai adotar um pet. Você pode brigar, você pode zangar com ele, mas você dá uma volta na cozinha e volta na sala, já acabou, não tem mais confusão, ele está ali alegre de novo, né, da mesma forma. Então é uma forma é um ser que consegue desenvolver amor. Muito embora muitos seres humanos não tenham essa capacidade. Não porque Deus não colocou, mas por situações da vida, por situações que a pessoa vive. O amor motiva a necessidade de proteção e pode se manifestar de diferentes formas. E essas formas são tremendas, né? E algumas dessas formas eu quero destacar hoje. A forma do amor materno, paterno, entre irmãos, tanto de sangue como em Cristo, e o amor entre amigos. Mas o amor dói. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Eu sei que os mais espertos já estão lá, mas os que ainda não abriram, abra lá. 1 Coríntios, capítulo 13. E o versículo 7. De todas as formas que os seres humanos gostam de buscar para descrever amor, eu creio que não existe maior forma de amor do que a que existe em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele faz uma tradução dessa forma de amor muito peculiar, muito ímpar, muito singular. E a vida cristã, a nossa vida, que é baseada em Deus, que é baseada no amor, que é baseada em Jesus, ela precisa estar muito contida dentro desse contexto. E aí ele diz no capítulo 13, versículo 7. Independente da versão que você tiver, ela vai ter o mesmo sentido. Eu vou ler a NBVP, que é muito similar às outras. Diz, o amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Mas para a nossa base hoje, a primeira colocação, eu tenho uma outra versão de Bíblia muito parecida com a outra. No versículo 7 diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amar dói, queridos. E eu tenho
vivido muito isso esses dias, por isso eu preciso compartilhar, porque talvez isso vá te ajudar também, porque me ajudou a vencer algumas situações, a superar algumas situações. Ivete, você é mãe de 2, já é avó de 1, né? Fora a avó de outros que são de coração. E por causa desse amor seu, por causa dos seus filhos, netos, né? Eu sei que você tem uma filha, não é de sangue, que você sofre muito por ela. Dói? Dói, né? Porque você a odeia? Porque você a ama. Por mais que você ache que está tudo errado que a pessoa está fazendo, por mais que você pense que não deveria ser assim, aquelas horas que você pensa assim, eu vou pegar essa pessoa, eu vou abrir a cabeça dessa pessoa e eu vou colocar todas as verdades e tudo que ela precisa entender. Mas você não pode fazer isso. E você se machuca, você se decepciona, mas ainda assim você continua amando. É desse tipo de amor que eu estou falando que dói. Eu não estou falando do amor segundo o conceito dos homens, que é um amor segundo o que eu espero receber. Se eu receber, continuo amando. Se eu não receber, eu abandono. Eu não quero mais, eu deixo para lá. Não, não é esse amor que dói. O amor que dói, queridos, é esse amor de uma mãe, por exemplo, como eu estou falando da Ivete, não é? Que é capaz de tudo. Eu lembro de uma situação que eu já contei aqui, vou repeti-la, de uma senhora com um bebê de colo, um bebê mesmo de 1 ano ou menos de 1 ano. Depois de uma final de jogo de futebol, nós éramos times de interior, esses times de várzea, né? O tipo que o irmão Cícero teve sempre aí. A vontade dele era de ser jogador, não deu. Aí queria que o Robson fosse, o Robson também não quis, né? Mas eu sei que ele tinha sempre os... Aí numa dessas jogadas que a gente ia, vai para o interior, vai para outro, né? Numa dessas que a gente foi, era a disputa de um campeonato, e uma das esposas de jogadores estava lá. E ela estava assistindo de fora do estádio, por cima do muro, em cima do caminhão. Na época era caminhão, não era ônibus. Era o chamado pau de arara que a gente ia. E terminou o jogo, nem me lembro qual foi o placar, mas eu sei que começou uma confusão no final desse jogo. E aí o motorista do caminhão ficou assustado porque era pau, pedra voando para todo lado. E aquela confusão maior do mundo de torcedores e jogador no meio. E essa senhora estava na parte de trás do caminhão. Então o cara foi e ligou, era um Mercedes trucado, que eles levantam a traseira. Era bem alto, queridos. Bem alto mesmo. Cerca de uns 2 metros ou mais de altura ela estava. E ele deu uma arrancada. Quando ele arrancou, ela não tinha onde se segurar, porque ela estava com o bebê no colo. E ela caiu de cima desse caminhão. Ela despencou com o bebê de colo, irmã Patrícia, de cima de um caminhão. E eu estava assistindo a cena de frente. Eu fechei os olhos, eu digo, acabou. Matou essa criança, morreu essa criança. Ive, a coisa mais assustadora do mundo, eu pude contemplar naquele dia. Aquela mulher estava com o braço todo arrebentado. Você sabe qual é a primeira coisa que você protege quando você cai de frente? O rosto. A primeira coisa que você vai proteger é o seu rosto. Essa senhora estava com o rosto todo arrebentado, porque ela estava com um bebê no colo. E ela se quebrou todinho. Mas o bebê dela não quebrou uma costela, não tinha nem um arranhãozinho de nada naquele bebê. E quando eu penso nisso, eu entendo a dor do amor. Amor dói, queridos. Amar dói. Quando você vê que o seu filho sofreu alguma decepção, adolescente, esses dias vi a Mariana quase que... Nunca vejo a Mariana chorar. Olha, a Mariana é uma pessoa que entra em Deus facilmente.
mas você não vai vê-la chorar. Mas quando eu vi uma decepção de um dos filhos dela, a Mariana estava soluçando. Eu digo, não é possível um negócio desse. Ela estava sofrendo por causa de um filho que estava sofrendo. Amor dói. Por isso o apóstolo Paulo, quando começa a escrever sobre o amor, no capítulo 13, versículo 7, ele diz, o amor tudo sofre. No versículo 4, ele diz uma coisa interessante, nessa versão aqui. No capítulo 13, versículo 4, ele diz assim, o amor é sofrido. Você já ouviu essa expressão? O amor é sofrido. Sofrer de amor. Os adolescentes, por exemplo, podem ter essa experiência. Sofrer por amor. O amor é sofrido. Mas essa experiência de adolescente não traduz o sofrimento que ele está dizendo aqui. Há um contexto, há um momento, há uma situação que ele está colocando isso aqui. O amor sofre. Se você amar, se você realmente entender o que é amor, e se você amar, você vai saber que o amor é sofrer. Amar é sofrer. E não existe, eu vou repetir isso para você, nenhuma forma de amor mais plena do que a de Cristo Jesus por cada um de nós. Irmã Patrícia, aquele que sabia tudo sobre nós, escolheu nos amar. Marcos, será que Jesus não sabia os altos e baixos que eu e você ia passar? Será que Jesus não sabia que às vezes a gente ia se irritar com ele, ia largar ele, ia andar longe, ia fazer coisas que não agradam a ele? Você acha que ele sabia ou não sabia? Ele sabia. Mas ainda assim, ele foi na cruz, por amor a alguém indigno como eu. Ele escolheu sofrer, porque quando você escolhe amar, quando você decide, eu volto aqui ao ponto em que amor, segundo a definição aqui, é sofrer. Então, quando Jesus escolheu nos amar, por isso, nós falamos do sofrimento de Cristo. Quando você fala do sofrimento de Cristo, você não pode pensar em outra coisa a não ser amor. Porque Jesus não sofreu por qualquer outra razão. Ele não sofreu porque eu era digno, Zé. Ele não sofreu porque você era digno. Ele sofreu por uma escolha. Ele disse, eu vou amar o Zé Carlos mesmo assim. Eu vou amar a família, eu vou amar cada criança, eu vou amar cada ser humano na face da terra. Mas é tão difícil, queridos. Mas se você não entender que amar é sofrer, você vai desistir muito fácil das coisas. Você vai largar muito fácil das coisas. O amor de mãe, ninguém pode, é aquela que faz de tudo, fisicamente de tudo. Mas você não pode ignorar o amor de pai, porque a mãe expressa o amor de uma forma e o pai expressa de outra forma. Robson, você sai muitas vezes de madrugada na sua lida, sai de casa. Quantas vezes você saiu sem querer ir? Eu vou, mas eu não estou com a mínima vontade de ir. Se você fosse contar, você não teria páginas para escrever. Mas há alguma coisa que te move para sair de madrugada. O que é que te move para sair de madrugada? Cara, quando você olha para os seus filhos, quando você pensa que tem escola, que tem situações, que tem que colocar a comida. Eu ouvi hoje uma palavra tão linda sobre isso, sobre o Éden, lá na igreja onde o pastor Kennedy pastoreia, sobre como Deus expressou o seu amor por nós no jardim do Éden. E ele proveu tudo. E prover tudo é uma forma de amor. Deus nos amou de tal maneira que antes de nos colocar no jardim do Éden, a colocar Adão, porque estávamos ali naquela figura,
Ele proveu tudo. E isso é uma forma de amor. O amor do pai, querido. Quantos pais? Sabe, as mães que tiverem realmente entendimento, mãe que tiver realmente sabedoria, ela vai ensinar os seus filhos a honrar o pai. Porque muitas vezes a ausência do pai dentro de casa é batalhando para prover na sua casa. Ele não faz isso porque acha que é o melhor, mas ele faz isso por amor, por saber que é uma forma de expressão de amor para aqueles que estão debaixo das suas asas, batalhar dia e noite, trabalhar dia e noite para que haja provisão, para que haja mantimento na sua casa. É amor de pai. O amor de mãe está ali naquele sentimento, no fazer algo imediato, né, no acalento, no abraço, né, nos cuidados de saúde, mas o pai também tem a sua participação em amor. Queridos, e como não amar? Você já imaginou, sabe, você ter um privilégio de ter essas pessoinhas, né, como alguém diz, que alegra, que anima a gente, que às vezes também a gente quer chutar pro alto, né? O leão aqui está indo para mim. Porque todo mundo olha para ali, olha que lindinha, mas vocês não ficam 24 horas com ela, quem fica é os pais, né? Letícia, o que você diz, Letícia? E aí chega aquele momento que você não aguenta, mas você, quando pensa em qualquer coisa extrema, o seu coração se enche de novo, encharca de novo. Quantas vezes você foi para em cima da Alice, aí ela dá um sorriso, aí desmanchou todo mundo, porque está permeado o nosso coração de amor. O amor é sofrido, queridos, mas o amor que nós podemos imaginar, o amor daquela mãe que guardou o seu filho, o amor seu para com os seus filhos, ainda são uma pequena porcentagem de um amor que é indescritível maior. O amor de Cristo, o amor de Jesus, o amor de Deus Pai, pela minha vida e pela sua vida. A partir do versículo 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento. Talvez algumas versões vai falar só do ciumento. Mas o amor nunca é presunçoso, nem orgulhoso. Qual é o amor que é dolorido, Robson? Qual é o amor que dói? Esse amor. Sabe, sinta cada palavra. O amor é paciente. Dói ou não dói ser paciente? Dói, querido. Você tem que rejeitar a si mesmo. Sabe, para ter paciência, meu Deus do céu. Hoje, saindo para cá, eu quase que... Porque eu sou meio cri-cri com horário, os irmãos já me conhecem, vocês sabem que eu sou cri-cri com horário. O Rodrigo dizendo, é verdade. Então você quer me tirar do eixo, mexe com os meus horários. Aí você vai ver eu meio conturbado. Mas a Bíblia está dizendo que amar, e eu estava, ao mesmo tempo que eu estava querendo explodir, eu estava ouvindo isso no meu subconsciente. O amor é paciente. Eu dizendo, Senhor, mas eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo todo mundo. Mas eu estou querendo esganar eles agora, nesse instante. Mas o amor é paciente. Quando eu digo que o amor dói, Marco, eu estou falando desse amor. Não estou falando de qualquer amor, do conceito do mundo de amor. O amor é bondoso. Essa bondade, né, na outra Bíblia, na outra versão, é benigno. O amor não é invejoso. Sabe, a gente às vezes conversando, né? Eu lembro de uma vez que eu estava falando com o Marco e a gente falando sobre isso, a inveja. O que é inveja, né? Inveja é a pessoa
querer ter algo que outra pessoa tem? É isso, não? Tu lembra o que a gente falou sobre isso, Mar? Tu lembra? Não. A inveja não é querer ter o que o outro tem. É querer ter e que o outro não tenha. Isso é inveja. Sabe, ela é porque você desejar o que o outro tem, qual é o problema nisso? Eu quero, se você tem uma coisa que é boa, eu também quero. Mas eu quero ter e quero que você também tenha, que você evolua, não tem problema nisso. Mas a inveja não. A inveja, ela quer ter e quer que o outro não tenha. Porque ela vai casar com a próxima coisa, né? É a presunção, o orgulho. A pessoa quer mostrar para o outro que ela tem e que ela não conseguiu. Por isso tem que ter muito cuidado. E isso aqui, queridos, é dolorido. Dói. O versículo 5 diz: o amor não se conduz inconvenientemente. Eu gostei demais da outra tradução que diz: o amor nunca é grosseiro. O amor nunca é grosseiro. Os homens podem repetir comigo? Diga: o amor nunca é grosseiro. Cis, quando a gente age com grosseria com a nossa esposa, não é amor. A gente está sendo maldoso. Se a gente realmente ama, a gente vai buscar outra forma. A gente vai agir de outra forma. E não ser grosseiro, Zé Carlos, às vezes dói. Por quê? Porque a gente é criado num contexto. O contexto é que o homem é que manda e a mulher obedece. E na roda dos amigos, se você for paciente, vão dizer que você é sensível. E dizendo sensível, os irmãos sabem o que eu quero dizer, né? Você já é interpretado de outra forma. E aí você toma uma postura de não amor para com a sua família, para com filhos, com esposa, com qualquer pessoa. O amor não é grosseiro. E não ser grosseiro às vezes vai doer. O amor é sofrido. Quem escolhe amar tem que entender que escolheu sofrer. E cada vez que você pensar nisso, eu quero que você lembre de uma coisa: Jesus escolheu nos amar. Então, cada uma dessas coisas que eu estou mencionando aqui, Jesus fez por mim e por você. Ele fez, e Ele faz, e Ele vai continuar fazendo, até o dia que nós vamos encontrar com Ele em glória. O amor não é egoísta, casando com o invejoso. Eu não quero só para mim. Não quero ter só para mim. É verdade que às vezes eu pego a última colherada de doce e como. E a Janete está lá a fim de comer. Mas é que ela estava longe, irmã Patrícia. Aí eu... O amor não é egoísta, querido. O amor quer para si, quer também para o outro. Ele quer compartilhar. Ele quer distribuir. O amor não é exasperado, né? Não se exaspera, não é irritadiço. Você conhece essa palavra? Não se irrita. E eu vou ouvindo essas coisas, irmã Patrícia, e pergunto: Deus, quando é que eu vou começar a amar? Porque eu não estou vendo eu me encaixar nisso. Mas se você não entender isso e não viver isso, querido, a nossa religião é vã. As pessoas são religiosas, um monte de pessoa religiosa. Mas se você não entender o amor, sua religião é vã. Porque é isso que ele começa a falar no Coríntios 13. Se eu falasse na língua dos homens e dos anjos, porém não tivesse amor, hei chegado a ser bronze que ressoa, ou um símbolo que retine.
E o 2 e o 3 vai dizer, ainda que eu me queimasse, ainda que eu desse tudo que eu tenho aos pobres, ainda que eu fizesse tudo sem amor, seria vão. Então não adianta eu fazer algo por desencargo de consciência. Eu preciso fazer porque é algo que flui de dentro de mim. Versículo 5 ainda, final. O amor não guarda rancor. Sabe, isso é doloroso. Porque muitas vezes a gente quer ficar guardando aquelas coisas para uma hora, para um momento oportuno. Quando alguém faz algo, você, da primeira vez, você ficou caladinho, não tratou, não resolveu, não mexeu, deixou. A pessoa vai e te fere de novo, você diz, segunda vez. Você ficou caladinho, você não disse nada. Pode ser em qualquer das relações. Pais e filhos, marido e mulher. Você vai juntando. Sabe o que é isso? Guardar rancor. Se algo aconteceu, resolva, querido. Resolva hoje, não deixa para amanhã não. Fala. Fala. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E muitas vezes a gente vai, por causa de orgulho, por causa de um monte de sentimento errado, que não é amor. E aí deixa para explodir numa hora, parece que não tem mais jeito, não tem mais solução. Infelizmente, a maioria das mulheres tem a capacidade de guardar. Mas é algo que as mulheres precisam lutar contra. Existe exceção. Mas as mulheres são boas em um tal de, como é que chama lá? Caderno, lista negra. Né? Caderninho. Se você faz isso, querido, lute contra. Não estou falando que homens não têm problema, tem também. Mas a Bíblia diz que nós devemos lutar contra a carne, porque a carne milita contra o Espírito. Então, se eu tenho algo que não agrada a Deus em mim, eu preciso lutar contra. Eu preciso, porque uma das descrições do amor é que ele desenvolve. Ah, eu não sei amar. Não sabe, mas você aprende. Porque você pode desenvolvê-lo. Lutando, fazendo um exercício. O apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal está sempre diante de mim. O bem que eu planejo fazer, eu não consigo fazer, irmão Marcos. É duro, viu? Porque às vezes você planeja, você vai ter uma folguinha no fim de semana, e você planeja, vou fazer um piquenique com a minha família, vou pegar minha esposa, minha filha, vamos para um lugar assim e tal. Aí chega o fim de semana, acontece alguma coisa, uma delas te aborrece, você joga fora os planos e já não quer mais. Aí você já prefere ir para um outro programa onde elas não estão. Mas era bom aquele primeiro plano. Só que o mal está sempre ali. E se você não passar por cima dele, não passar por cima de orgulho e fazer uma vez, duas vezes, três vezes, até que isso torne um hábito, a gente não consegue vencer. Versículo 6. O amor nunca está satisfeito com a injustiça. Sabe quando você vê injustiça sendo cometida? Não importa com quem, não importa a quem, ele não se satisfaz com isso. Mas se alegra quando a verdade triunfa. Não se alegra com a injustiça, não está satisfeito com ela. Cometeu uma injustiça, não importa, Cauê. Ah, mas foi injusto contra alguém que você não gosta, você se alegra. Está errado. Está errado. O juiz é Deus, queridos. O justo juiz é o Deus criador dos céus e da terra, não sou eu nem você. Então, se algo aconteceu de injusto, não aceite. Porque amanhã a injustiça pode ser contra você. E aí você terá um peso, dois pesos e duas medidas. Isso não é característica de alguém que vai morar no céu. O
peso tem que ser igual. Por isso, quando alguém diz assim para mim, eu vejo uma frase, vi essas frases aí nas redes sociais. Se a Bíblia fosse lida na escola, não precisava ser lida nas penitenciárias. E aí a maioria das pessoas concorda com isso, eu discordo disso. Você acha que a Bíblia tem que ser lida na escola? Sim, Ivete. Você acha que o livro de São Cipriano tem que ser lido na escola? 2 pesos, 2 medidas. A Bíblia, Ivete, tem que ser lida em casa, na família. Não tem que ser lida em escola. O papel de professor não é ensinar religião, é ensinar matemática, português, geografia, ensinar as coisas que eu preciso para a minha vida secular. A minha vida religiosa tem que ser ensinada em casa. Mas o povo quer passar para o Estado a responsabilidade que é dos pais. Porque aí você vai ter 2 pesos, 2 medidas. Porque a hora que eu disser que tem que ter Bíblia na escola, eu tenho que aceitar o Alcorão, eu tenho que aceitar os livros espíritas, eu tenho que aceitar todo tipo de livro que esteja aí para ser ensinado. E eu quero que meu filho seja exposto a isso? Não. Então, deixe que a Bíblia eu ensino para ele em casa. Não mexa com a fé dele não, porque isso é responsabilidade minha. Amém? Então, cuidado. Justiça nos alegra. Injustiça não nos alegra. Aquele que ama. 7. O amor tudo sofre. E isso é duro para nós de pensarmos nisso. E nós não vamos ter tempo de refletir sobre todos os aspectos do sofrimento do amor. Mas você sofre o tempo inteiro se você amar. Porque muitas vezes você vê uma coisa, queridos, qual o maior sofrimento de um pai que já andou por um caminho e sabe que isso não dá certo? Aí você vai ver o seu filho fazendo a mesma coisa. E você tenta mostrar para ele que não é assim, que não deveria ser dessa forma, mas eles olham para você e ignoram você. Eles distratam você. Mas quando eles tiverem a primeira necessidade, a primeira pessoa que eles vão correr é para você. E sabe o que você vai fazer? Você vai dar uma lustrada no seu coração e você vai estender a mão. Quando o pai do filho pródigo vê ele voltando para casa, ele fechou a porta? Não. Ele correu e foi abraçar ele. Porque o amor sofre. Mas ele não deixa de amar. O amor é sofrido, é dolorido. Mas ele não deixa de amar. E é sofrido porque não depende do que a pessoa está fazendo para você amar. Você ama porque ama. O amor é o que ele é. E você não tem como fazer diferente. O amor sempre crê, está sempre acreditando, vai mudar, vai dar certo, vai alcançar. E às vezes acreditar também nos desespera. Porque você olha e diz, mas quando vai ser, Senhor? Você sai do esperei com paciência no Senhor. Até quando, Senhor, eu vou sofrer essa angústia? Porque no começo é fácil, mas depois vai passando o tempo e aí? Eu vou continuar crendo. Até a última hora. Eu vou esperar. O amor sempre espera o melhor. E como é difícil isso? Como é difícil. Você vai sofrer. Aí eu estou lá na nossa chácara, lá em Belém, da comunidade. Chega um camarada lá com uma caixa de isopor vazia. Conta uma história que precisava fazer uma compra não sei de quê, que estava passando uma situação e tal, ia deixar o isopor lá e se eu podia arrumar para ele um valor, uns 20, 30, 50 reais. Nunca tinha visto o cara na minha vida. O isopor velho não valia 10 reais. Eu pego, vou e dou, acho que quase o último centavo que nós tínhamos. Janete quase me mata.
Arrumei para ele. Sabe quantas vezes ele voltou a buscar esse isopor? Nunca. Isso lá em Belém, ano de 2000 e pouco, 2002. Aí eu vou para Moçambique. Chega lá, aparece outro que ia buscar uns peru. E só precisava do dinheiro do chapa, ia trazer o peru para mim. Sabe o que eu fiz isso? Dei o dinheiro do chapa para ele. Esse peru, meu amigo, eu vou ter que voltar em Moçambique para comer esse peru. Porque eu estou sempre esperando algo bom da pessoa. Eu não estou esperando que ela vá fazer o mal. Porque eu não faria isso, querido. Se eu te disser uma coisa, eu vou cumprir. Se eu te pedir algo, Ivo, e disser, eu vou te entregar tal dia, vou te devolver, você pode ter certeza. Eu vou fazer isso. Nem que eu me arrebente todinho, mas eu vou fazer. Eu estava sempre esperando o bem das pessoas. Mas elas não são boas. Mas eu não deixei de ser assim. Às vezes é difícil para mim. Eu sei que às vezes a gente tem que dizer não, irmão Marco, para algumas situações. Mas é difícil. O amor espera sempre o melhor. O amor tudo suporta. Isso é duro, hein? Como eu ouço as pessoas, mas pastor, tem que suportar. Tem que suportar. E nos dois sentidos. Tanto de apoio, como de tolerar. Eu dou suporte para alguém. O suporte de alguém, o suporte no sentido de alguém pisar num degrau para ir para um outro. Mas eu também tenho que dar o suporte para alguém que vai cair, eu estar ali do lado apoiando. Tudo suporta. Quem escolhe amar, queridos, escolheu sofrer. E Jesus sofreu, escolheu sofrer por mim e por você. É isso que ele fez. Ele escolheu sofrer. Sabe, eu lembrando daquilo que falou o Gustavo na quinta-feira, a expressão de indignação dele com alguém que, Deus tendo feito tudo o que fez por nós, ainda alguém vai e estabelece um altar para um Deus de pau, de pedra, de gesso. E aí você pensar que Jesus escolheu amar essa pessoa que faz tudo isso, que o afronta, que o despreza, sabe? A pessoa está desprezando Deus e ainda assim Ele ama. Sabe, alguém despreza a gente, olha, a gente dá aquela olhada de deboche, né? E vai embora. Nunca mais eu quero te ver na minha vida. E Jesus não, Ele continua lá com o mesmo ânimo. Ele vai entender um dia, Ele vai mudar. Essa pessoa vai ser transformada. Ela vai compreender. Ele tudo suporta. O amor jamais acaba. Isso é algo fenomenal para mim. O amor jamais acaba. Alguém chega um momento da vida e diz, não amo mais. Não, você nunca amou. Porque o amor jamais acaba. Esse amor que é doloroso, esse amor que dói, esse amor que machuca, esse amor que muitas vezes maltrata. Mas sabe, esse amor também é o que mais nos enche de alegria. Você sabe a diferença entre alguém que é uma pessoa amorosa e alguém que é uma pessoa rancorosa só de olhar para a pessoa. Você conhece, você sabe, essa pessoa tem facilidade de amar. Ou essa outra pessoa não ama ninguém. Porque é alguém que vive doente, alguém que vive cheio de problema, alguém que não tem uma coisa boa para falar para você. É uma pessoa que não tem amor no seu coração. Então o amor jamais acaba. E ele continua dizendo que tudo vai passar. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Havendo profecia é muito bom, né? Saber algo, né? O testemunho da irmã Patrícia outro dia aqui foi tremendo nesse sentido. Mas os profetas vão acabar um dia. Um dia ninguém mais vai profetizar. Falar em línguas
tanto outros idiomas quanto a língua de Deus, a língua dos anjos, é maravilhoso. Mas um dia isso também vai acabar. Não haverá mais. Ter conhecimento, ciência, tremendo. Como é bom você saber algo, você conhecer algo, você ter entendimento de algo, tudo isso é maravilhoso. Mas isso também vai acabar um dia, queridos. Porque um dia nós viveremos num reino de glória, num reino em que o Senhor estará sendo o nosso suprimento em todas as áreas. Tudo isso vai passar. Então, às vezes, a pessoa está valorizando coisas que são passageiras, que vão acabar. Mas o amor jamais acaba. O amor permanece. O apóstolo Paulo continua dizendo, porém, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então as vantagens que nós vemos em outras coisas, um dia não veremos mais, porque tudo vai passar. Versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A outra versão diz, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. De igual modo, agora, só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará, quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. A maior dificuldade que nós temos para viver esse amor que sofre, que dói, é que nós queremos entender, nós queremos colocar dentro de uma lógica. E se você fosse pensar nessa forma de lógica, não há lógica em Jesus morrer na cruz por nós. Por isso esse amor que está sendo descrito aqui pelo apóstolo Paulo, nesse capítulo 13, aos Coríntios, aqui na primeira carta aos Coríntios, não pode ser compreendido. E se você não viver esse amor e não buscar desenvolver esse amor sem compreender todas as coisas, por que você faz algo? Por que você faz determinadas coisas? Sabe, esses são questionamentos meus, irmã Patrícia. Por quê? Sabe, porque às vezes a gente, como alguém que está buscando é incontido, a gente é sempre questionador e está sempre questionando, talvez muito mais do que outros. E eu fico me perguntando, mas por que você faz então? Diante de algumas situações que eu vejo, né? Mas alguém está fazendo de tal forma, e eu penso, não conseguiria. Alguém está vivendo essa e essa realidade, mas se eu fosse fazer, não seria assim, eu não daria certo dessa forma. Estava falando isso com o cunhado do Cauê ontem. Não seria eu. E aí ele coloca a mim. Então por que você faz? Sabe por que você sai domingo de tarde de casa? Você vai a um lugar, sabe, tantos lugares para as pessoas irem, lugares melhores. Porque você está fazendo o que ali? E a única coisa que me vem, Cício, no coração, se o Senhor me amou, ainda que eu não era digno, eu só tenho uma forma de te retribuir esse amor. É transmitir esse amor para outros. E essa é a forma que eu vejo. E essa é a forma que eu vou fazer. É poder reunir com os meus irmãos em Cristo. E saber que você também sai de casa movido por algo que vai além de um careca barrigudo aqui na frente. Vai
vai além. Há um amor em Cristo, Zé, que nos move. Há um amor de Jesus em cada coração que nos move. Eu não entendo tudo. Ainda há obscuridades. Ainda há coisas que eu não entendo. Mas à medida que eu compreendo mais, eu deixo as coisas para trás, as coisas que não pertencem mais a esse novo. Sabe, quando ele diz menino, deixou as coisas de menino para trás e agora toma as coisas de adulto. Eu não entendia antes, mas agora eu entendo. Então o que eu não entendia e agora eu entendo, vou deixar para trás. E vou assumir as coisas novas que eu compreendo, que eu estou percebendo, que eu estou entendendo agora. É isso que ele está nos dizendo aqui. Se eu permaneço fazendo as coisas de criança, é porque eu não cresci. Se eu permaneço fazendo as coisas do meu velho eu, Ivete, é porque eu não cresci nada no Senhor. Então, a Ivete de um ano atrás é igual a Ivete de hoje? É diferente. Então aquilo que fazia antes, vou continuar fazendo agora? Não, porque eu entendi algo. E isso vai transformar dentro de mim algo novo. Eu vou deixar para trás. Há coisas que vão permanecer. E nessas coisas eu peço aos irmãos, invista seu tempo. Invista a sua vida. Transmita para os seus filhos, para as suas gerações. 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Acredite, espere e ame. Acredite, espere e ama. Mas dói, amar, dói, muitas vezes dói. Dói, você sofre, você se angustia. Quantas vezes você chega na casa de sua mãe num sábado e queria que ela entendesse algumas coisas, ela não entende. E você ali como um filho, sabe que tem que respeitar, mais velha, te colocou no mundo, mas você sai com o coração, queria tanto que a minha mãe entendesse isso. E aí você sai com o coração apertado, mas você continua amando, porque é a sua mãe, porque é seu filho, porque é alguém que você quer bem, quer o melhor. E isso dói. Mas não perca a fé, não perca a esperança e não deixe de amar. Ainda que doa, não deixe de amar. E amar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofrido, não é invejoso, não há de ciúme, não quer o mal, planeja o bem, quer o melhor. Quando você se vê fora desses planos, sabe, recobre o ânimo, vigie e volte-se de novo para esse amor. Corre comigo para Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quando você escolhe amar, querido, entenda, o amor, ele é uma fonte renovável. Sabe, é como quando você doa amor, você se enche mais de amor. Acho que o Emual deve ter um lema parecido com esse para quem doa sangue. Quanto mais você doa sangue, mais sangue você tem, melhor, não é? Então, é essa semelhança, o amor é algo renovável em si mesmo. Então, quanto mais você ama, mais você se enche de amor. Quanto menos você ama, menos o amor flui em sua vida. Menos de amor existirá na sua vida. O amor, nós falamos outro dia, é aquele que provoca, né, um hormônio, ele faz esse hormônio do bem fluir em nós, que chama-se ocitocina, conhecido também como o hormônio do amor. Por quê? Porque ele se renova. Se você ama, se
se você faz algo de bom, você sente o bem em você. Mesmo que alguém não lhe retribua, você sente o bem. Você sente mais alegria quando você faz algo para alguém que não pode lhe retribuir do que para alguém que pode lhe retribuir. Não tenho nem dúvida de falar isso. Você faz uma ajuda para alguém que não podia te retribuir, você sai com o coração cheio. Alguém que pode devolver, você nem fez, ela vai devolver ele na frente, não é a mesma coisa. Ainda que seja bom. Mas quando você faz a alguém que não podia te devolver, você se enche. Você ajuda alguém na rua, no comércio, no mercado, sei lá, um parente, você sente que algo mudou. E o apóstolo Paulo fala também aos romanos a respeito de uma forma de amor. A forma de amor de Cristo por nós. Romanos capítulo 8, quem achou diga amém. Romanos 8, 33. Do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigos? Ou espada? Quem, o que pode fazer você deixar de amar? Quando você escolheu amar, você passa situações, você passa luta, mas você continua amando. E aqui ele está falando do nosso amor em relação a Cristo, que pode nos separar, amar. Como está escrito, por tua causa se nos mata todo o tempo. Nós somos entregues ao matadouro, depende da versão que você está lendo. Fomos estimados como ovelhas para a degola, ou para o matador. Nós fomos colocados para sofrer. O sofrimento está aí. Ao contrário, em todas estas coisas somos mais que vitoriosos por meio daquele que nos amou. A nossa vitória não está em nós mesmos, mas em nos espelharmos no amor de Cristo. Se eu for agir na minha forma, no meu agir, eu não vou conseguir amar. Mas se cada vez que eu pensar o que Cristo faria agora, como Jesus reagiria, como Jesus falaria, eu sei que eu vou receber algo novo na minha mente, no meu coração. E eu vou agir de forma diferente. E é nisso que está a nossa vitória. Eu não sou mais que vencedor no automático, não, eu sou mais que vencedor, mais que vitorioso, quando eu ajo na forma de amor de Cristo Jesus para a minha vida. Porque quando eu ajo na minha forma, não, eu vou ser derrotado, sempre. Mas na forma de Cristo, eu sou mais que vencedor. Porque tenho sido persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governantes, nem o presente, nem o porvir, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar, porque o amor jamais acaba. O amor não acaba. E se o amor não acaba, eu não tenho como perder. Eu sou mais que vencedor no amor de Cristo. Então pode esticar, pode me jogar para cima, pode me jogar no buraco. Fizeram isso com homens ao longo de toda a história, mas eles todos permaneceram firmes e venceram em Cristo Jesus. Mas Jesus não estava lá, mas ele já estava lá. Na ação dele, em vários momentos, ele já estava lá. No agir de Deus na vida desses homens. Jesus nos amou, querido, e
e nos amou até a morte. Ele escolheu amar. Ele não sentiu, puxa, que legal, vou amar essa pessoa porque realmente ela é digna. Não. Ele escolheu amar pessoas como eu, indignos. Talvez se a Janete soubesse tudo a meu respeito, no primeiro ano de namoro, nós não estaríamos casados. Mas depois do contrato assinado, meu amigo, aí já não tem mais jeito. Aí ela descobriu coisas que ela teve que tolerar. Talvez ela não ame isso no sentido, mas ela ama no sentido de suportar, de esperar que algo mude, que se transforme. Mas Jesus, Robson, ele sabia tudo. Ele sabia tudo a nosso respeito e escolheu nos amar. E esse amor é impagável, ainda que ele sofreu, porque o amor dói. Jesus foi à cruz não porque eu era bom, eu merecia, mas ele sofreu por uma escolha que ele fez. Qual é a escolha que nós temos feito? Não apenas em relação ao nosso semelhante, mas ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Nós o amamos. Zé, quando a gente olha para a gente, dá vontade de a gente dar uma surra em nós mesmos. Eu mesmo, quando eu olho alguma situação, eu digo, não, só colocando você no tronco para ter jeito. Mas Jesus nos ama e Ele está de braço aberto, sempre nos esperando. Ele amou com amor que o levou à morte. E Ele não permite que nada nos separe desse amor. O amor é tão fundamental, tão importante na nossa vida, que ele resume toda a lei. Toda a lei é resumida em 2 mandamentos. E os 2 falam sobre amor. E quando eu falo resumido em 2 mandamentos, irmã Patrícia, minha amada em Cristo, intercessora, é necessário dizer, mandamento não é multi-escolhas. Não é uma lista em que eu vou escolher qual melhor se adequa à minha pessoa. Mandamento é uma ordenança para que eu o obedeça. E no livro de Mateus, capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 34 em diante, mas vamos ler o 37. 34 começa esse diálogo de Jesus com os fariseus ali, eles querendo saber qual era o grande mandamento. E Jesus vai responder a eles. No versículo 37, quem achou, diga amém. Diz assim: disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente, entendimento. Primeiro mandamento, amar a Deus. E aquele que me disser que escolher amar a Deus é fácil, não dói, tem o seu direito de dizer isso. Mas a mim, me parece que não é fácil, irmã Patrícia. Me parece que escolher amar a Deus, no tempo em que nós estamos vivendo, é muito doloroso. É muito difícil. Você vai ver as pessoas fazendo coisas e excluindo você. Porque quando elas quiserem colocar você no meio, não poderá acontecer algumas coisas que elas querem fazer. Porque se você vai e acontece, você até se envolve, é porque o amor de Deus não está no seu coração.
Mas aí você vê as festas de família, você começa a ser excluído. As pessoas que diziam ser amigos, quando fazem alguns eventos, te chamam, outros não. Quando você vê alguma situação em que você podia ter um ganho, mas esse ganho representa, não está alinhado com a vontade de Deus, você deixa de lado. Aí chega outro por trás, pega, ganha, fica fazendo mangação e você fica como bobão. Sofre. Escolher amar a Deus, sofre. Quando você quer pegar um contrato que não exalta o nome do Senhor, ou até vai colocar o nome dele em causa, e você tem que largar, sofre. Amar a Deus, sofre. Mas ele diz, o resumo dos mandamentos: primeiro, amar a Deus com todo o teu coração. Porque onde, irmão Marcos, está o teu coração, é aí onde vai estar o teu tesouro, aquilo que é mais precioso para você. E se Jesus é o que é mais precioso para você, você vai escolher amá-lo. Aí ele continua, no versículo 39, 38 diz, esse é o primeiro e grande mandamento. 39 diz, o segundo é semelhante a este, de novo, amarás. Primeiro, amarás ao Senhor. Segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu costumo pensar que são 3 em 2, né? Sabe aquela coisa que você compra 2 e paga 2 e leva 3? É mais ou menos esses 2 mandamentos aqui. Por quê? Porque quando ele diz amará o teu próximo como a ti mesmo, implica que eu tenho que me amar. Sim ou não? Ou não? Eu não tenho que me amar. E você se ama? Você se ama? De verdade? Você se ama, Rodrigo? De verdade? Se você se ama, você não faz coisa que é ruim para você, certo? E aí nós temos que ter um outro culto para falar sobre amar a si mesmo. Porque nós não nos amamos, mas outras vezes Jesus está dizendo, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Será que você se ama de fato e de verdade? Você faz alguma coisa contra você mesmo? E isso é amor? Tem que se amar. Tem que se cuidar. Para amar o seu semelhante, você precisa amar você. Como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Aí vai fazer a festa de aniversário, você não toma refrigerante, mas você compra. Por quê? Porque vem pessoas que tomam. Você amou você, mas não amou os outros. Porque você sabe que faz mal para você, faz mal para os outros também. 2 coisas para resumir o amor que dói. Ame a Deus acima de tudo. E isso é acima de até você mesmo. E isso é verdade, queridos. Você vai ter que muitas vezes deixar você de lado por amor a Deus, por amor ao Senhor. Mas outras vezes você vai precisar se amar para poder demonstrar amor ao seu próximo. Não tem como você fazer isso se você não se amar. De fato, não pense superficial. Pense na abrangência de todas as coisas. O amor dói, mas não existe outra forma de relacionamento com Deus se não for através do amor. Ele disse, se você me ama, você me obedece. E aí termina dizendo, se você diz que me ama, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Quem escolhe amar, escolhe sofrer. Jesus escolheu nos amar. Você escolhe amar a Ele? Você escolhe amar ao seu próximo?
Você escolhe amar, Ivete, mesmo aquelas pessoas que não estão dando muita alegria para você, mas você continua esperando no Senhor que um dia elas vão compreender e vão amar ao Senhor. Amém? Que o Senhor coloque em nosso coração uma fonte jorrante desse amor, transbordante desse amor. Cada manhã, cada dia, esse amor transborde em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos e clamarmos ao Senhor.